Nós vamos continuar o estudo da semana passada e a gente estava no capítulo 3 de Atos, onde já os apóstolos começaram o ministério deles de levar o evangelho, né? E Pedro e João chegaram na igreja e tinha um mendigo ali, um mendigo que a gente vai ver mais para frente, tinha 40 anos, porque fala que ele tinha 40 anos que ele estava ali, que ele era levado ali para mendigar, né, pedir esmola, e Pedro ofereceu para ele a única coisa que Pedro tinha, né, que mais do que uma cura física foi a salvação, né, a cura espiritual. E a gente sabe disso porque a gente leu no versículo 11 do capítulo 3 de Atos que esse coxo que saiu pulando se agarrou em Pedro e João e ia com eles para onde eles iam, né? E eu queria pedir para a gente ler de novo, vamos só, Ana Pires, você está aqui na minha telinha primeira, lê para mim, vamos só lembrar mais ou menos o que Pedro disse. Começa no capítulo 3 de Atos, no versículo 5, até o 9. Ou seja, a gente estava na página 4, né? Você está voltando então, né? Eu só estou recapitulando. Não, tudo bem, eu vou voltar também. Começando no 5 até? Isso, começa no 5. Tá. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Continua? Então, obrigada, Ana. Okay. Então, aqui foi o momento, né, que Pedro e João, não creio que é o primeiro milagre, porque quando Jesus estava com eles, teve um momento que Jesus mandou eles sozinhos, né, como se fosse assim, uma prática, né? E eles voltaram todos falando, é impressionante, né? A gente está, os enfermos são curados, os demônios estão saindo quando a gente manda. Então, assim, eles já tinham tido uma experiência dessa, mas Jesus estava com eles, né? Então, eles não junto naquele momento, mas a presença de Jesus estava ali. Eles voltaram para contar para Jesus o que acontecia. Agora, Jesus já não estava mais. Então, a gente comentou o fato da audácia, né? daquela urgência e a certeza de que quem motivava isso era o Espírito Santo, né? O Espírito Santo mostrava o momento certo, né? Que era de fazer. E a gente também comentou que muitas vezes o milagre em público para todo mundo ver era uma oportunidade para eles exercerem o ministério que Jesus tinha chamado para eles seguirem, né? Então o milagre não era só para fazer um milagre, o milagre era o menos importante, né? O mais importante era levar a mensagem do evangelho. Então agora a gente vai continuar então. Depois aqui no versículo 11 foi onde que a gente viu que, apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, eu não quero ler isso não, porque senão eu fico com a boca seca muito tempo. Ana Chamon, você é a segunda aqui, você lê para mim? De 12 até 16. Agora nós vamos pegar onde a gente deixou.
Eu não posso falar a página, Moniquinha, porque a minha página eu imprimo com a letrona desse tamanho, então minhas páginas estão com número diferente. Mas Não, é a 4. 3, de 13 a 16. Exato. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém. Até arrepia de pensar, né? Eu fico imaginando aquela paixão de Pedro, né? Porque a emoção dele misturada, porque ainda estava fresco, né? Jesus tinha ressuscitado, devia ter uns 2 meses no máximo, né? Desde que tudo tinha acontecido. Então, estava fresco na mente deles. E ele queria que os judeus, que os israelitas entendessem, né, que a razão pela qual Jesus tinha feito tudo isso era por amor, né? E que não importava se eles tivessem crucificado a Jesus. Até ele fala que Pilatos já tinha decidido soltar Jesus e vocês condenaram, soltando um criminoso, né? Então, Pedro estava com aquela emoção, né? E o que movia Pedro era o amor pelas almas. Esse é o maior objetivo do cristão, é levar o evangelho às almas perdidas, às pessoas que não conhecem o evangelho. É isso que a gente quer, que eles tenham um relacionamento com Jesus, né? E Pedro dizia: vocês mataram sim a Jesus, mas esse era o plano de Deus. Esse era o plano que Deus já tinha determinado antes de tudo acontecer, né? Às vezes a gente lê aqui na Bíblia que fala antes da fundação do mundo, mas foi depois da queda. Mas aí a gente pensa, será que Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? Por isso que eu acho que é muito importante questionar. Eu questiono, todo dia eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento. E isso é saudável, a gente tem que questionar. Eu aprendi uma coisa que eu não conhecia antes de vir aqui. Na minha igreja tinha uma classe que chamava Apologia, que é o estudo, né, que vai explicar os detalhes. Eu nunca tive a oportunidade de fazer, porque era no mesmo dia que eu tinha saído do coral. E eu falei, gente, o que é isso? Né? O que é apologia? Para mim, fica parecendo que você está querendo pedir desculpa, né? Mas não é. É o contrário. Apologia é você aprender as bases, as raízes, para você se justificar. Se alguém vier te perguntar alguma coisa, você sabe, né? E é importante a gente aprender a justificar. Foi por isso que eu lancei o desafio semana passada, mas eu entendo onde vocês estão e a gente não vai chegar até na hora que vocês quiserem discutir, né? Mas eu acho que é importante a gente desafiar a nossa crença, a nossa fé. É importante desafiar a nossa fé, porque aí a gente vai saber se tem fundamento, né? Se permanecer em pé, porque é isso mesmo, é verdade, né? Então, a gente vê que os judeus ficaram impressionados, né? Seguramente, eles já tinham visto Jesus pelos caminhos, já tinham cruzado com eles, já tinham visto Jesus fazendo milagres, mas também sabiam que Jesus tinha morrido, né? Alguns viram Jesus ressuscitado, não todos, muitos viram, mas provavelmente a notícia correu, né, que Jesus tinha ressuscitado, né? Mas nem todos viram. Então aqui Pedro
e João estavam aproveitando o momento de uma cura para levar o evangelho. Então, ele foi muito claro, ele disse, aqui no versículo 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Ninguém tem mais autoridade para falar de uma coisa do que alguém que tem experiência, que viu, né? Eu acho que na vida, quando a gente passa por uma dificuldade, ou uma doença, ou um problema com o filho, a gente tem muito mais empatia de escutar ou entender alguém que está passando por aquela dificuldade. E mesmo a pessoa que está passando vai se identificar mais com a gente, porque às vezes uma pessoa que você está conversando, está te contando uma coisa, a gente não tem aquela mesma ideia, né? Aqui eles falaram, eu vi, eu estava lá, eu vi, ele ressuscitou, ele está vivo, né? E ele é o autor da vida. Foi ele que curou esse homem, não fui eu. Eu estou simplesmente cumprindo a missão que ele me mandou. Né? Que lindo isso, né? Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. Tem umas traduções da Bíblia que eu estava lendo que falam os detalhes, né? Que deu força para as juntas se firmarem e andar. Então, assim, é lindo a gente ver que até a coisa que está completamente quebrada, Deus pode reconstruir. Né? Às vezes fica uma cicatriz e a gente, eu não sei onde que eu vi uma semana passada, falando que a cicatriz é importante, porque a cicatriz mostra que a gente teve uma experiência. Né? Seja boa, seja má, aquela experiência vai ajudar a gente na vida. Né? Vai ajudar na próxima vez que estiver passando por alguma dificuldade ou que alguém estiver passando por alguma dificuldade. Então, foi a fé em o nome de Jesus que curou este homem. O frango está na geladeira. Aninha, tira o seu som, por favor. Então, gente, Pedro, de maneira alguma, aceitaria ser honrado. Ele não ia aceitar que as pessoas viessem, e isso vai acontecer várias vezes, a gente vai ver durante o livro de Atos, depois com Paulo, né, que as pessoas querem colocá-lo no nível elevado, porque ele fez isso e fez aquilo, e Pedro falou, não, eu não mereço nada, toda a honra e toda a glória para Deus. Pedro queria que ficasse claro que todo o poder de realizar milagres estava no nome de Jesus, e que Deus usaria a qualquer pessoa, e usa a qualquer pessoa que se coloca nas mãos dele. Não é só naquela época, Deus usa hoje ainda. Qualquer pessoa que quiser ser usada pelo Espírito Santo, que tiver comunhão com Deus, Deus pode usar. Né? E ontem eu estava no grupo da Marília e a gente estava falando sobre oração, né? E o maior milagre que eu acho que existe, né? Porque Jesus, inclusive, quando ele fez milagres, muitas vezes ele não falou veja ou seja curado, ele falou os seus pecados estão perdoados, né? E ninguém que teve um encontro com Jesus deixou de ser transformado. Então, o maior milagre é a transformação interior, é receber a Jesus e a certeza da vida eterna. Isso não tem maior milagre do que esse, né? Não devemos manter o nosso foco no milagre. Isso é tão importante, como eu falei semana passada, às vezes a gente tem Deus como o gênio da lâmpada, né? Que a gente esfrega e faz o pedido e nem o gênio, coitado, a gente nem lembra dele, né? A gente tem que lembrar do doador do milagre, né? Ele é que é o mais importante. O milagre em si é uma consequência da fonte, da onde que vem aquele milagre, da onde que vem aquela bênção de Deus, né? E sempre tem um propósito, né? E o propósito deve ser glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus, a glória para Deus somente, para manifestar, né, a glória de Deus. João 9, de 1 a 3, a história de Jesus que curou aquele cego de nascença. Mônica, lê para mim aí essa passagem de João 9 que está no papel aí.
Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, não é culpa de ninguém, né? Tem gente que nasce doente ou nasce com uma deficiência, outros um acidente faz, mas aqui o propósito era manifestar a glória de Deus. Seja qual for o milagre que você recebe na sua vida, por mínimo que seja, glorifique a Deus através desse milagre. Fale para as pessoas que foi a obra de Deus na sua vida. Glorifica. Esse é o propósito total, né, do milagre no Filho de Deus. Toda glória seja dada a Deus. Ele é o único digno de louvor. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor. Isso é no Velho Testamento. Isso é Deus falando com Isaías, tá? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Em Apocalipse, vamos abrir na nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 5, e a gente vai ler o capítulo todo. Eu ia ler só esses versículos, mas eu estava lendo hoje de manhã para me lembrar aqui onde que a gente ia. E eu acho que é muito importante a gente ler todo esse capítulo aqui. Nós já falamos antes do Apocalipse, né? O Apocalipse foi uma revelação que João teve quando ele estava preso na ilha de Patmos. Veio sobre ele essa revelação. E essa revelação era das coisas que aconteceriam no final dos tempos, né? Então tem várias etapas de acontecimentos em Apocalipse, tá? Então João teve uma visão de coisas lindas e de coisas horríveis também que iam acontecer. E aqui a gente vai ver o momento em que João viu o trono de Deus, viu Deus assentado no trono, né? E aconteceu uma coisa muito interessante aqui, porque a gente já falou do livro da vida, né? A gente já falou algumas vezes comentamos sobre o céu, mas aqui nesse capítulo existe um detalhe muito importante que nós vamos notar quando a gente lê. Nilton, você pode ler para mim? Está aberta na sua Bíblia? Apocalipse 5. Põe o microfone. Aí. Desculpa, estava fechado. Eu vi também o Cordeiro Redentor e o livro selado. Eu vi também, na mão direita do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em voz alta: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciões me falou: Não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciões um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espinhos de Deus enviado por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma citara e taças de ouro cheio de perfume,
que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e raça. Deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Vamos ficar até aí, tá bom. Até aí tá bom. Só para a gente ter uma ideia do evento que aconteceu. Então, aqui nesse evento, Jesus estava diante do trono e havia esse livro e ninguém, olha só, não havia ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra. Lembra de todo mundo que passou pela Bíblia? Moisés, Abraão, Jacó, Davi, todas essas pessoas super importantes que a gente reconhece como heróis da Bíblia. Nenhum deles foi digno nem de olhar para o livro que estava nas mãos do trono, na mão de Deus, né? Foi quando o anjo disse, um dos anciãos disse a João: não chora não, calma, o livro vai ser aberto, porque existe somente um, que é digno de abrir esse livro. Por quê? Porque ele foi morto, ele deu o seu sangue, foi o único. Então, esse cordeiro, que a Nilda acabou de ler, né? Esse cordeiro abriu o livro, ele teve autoridade, ele teve poder. E toda a honra, os versículos que vão para frente, começando no 13, né? Que viu, olha só que bonito isso aqui, gente, eu fico, me arrepia. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Séculos. Então, a ele seja o louvor, né? Então, agora a gente vai voltar lá. Então, era isso que Pedro queria. Pedro queria que essa gente entendesse que aquele Jesus que eles acabaram de matar há pouquinho, que estava fresquinho ainda, aquele Jesus tinha realizado esse milagre. E esse Jesus que tinha dado a eles uma oportunidade de se arrepender, que a gente vai ver agora. Do 17 ao 20 de Atos. Silvia Borges, você lê para mim? Foi. 17 a 20? Isso. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Até aí, só até aí tá bom. Então, gente, Pedro falou: gente, vocês fizeram isso por ignorância, né? Vocês estavam seguindo a lei. E eu achei interessante, com esse negócio da gente, semana passada, dos livros apócrifos, né? Eu achei muito interessante que eu fui perguntar a um pastor lá na igreja e ele falou: Elci, é muito interessante, porque são livros que dão um entendimento maior para a gente, pelo menos os do Velho Testamento, de como estava Israel na época que Jesus veio, né? Só que são livros que não foram inspirados por Deus, são livros de relatos que são importantes. E eu quero ler os Macabeus lá, porque dizem que são umas histórias de coisas que não está relatada na Bíblia, né? E eu acho que é importante de conhecer, se a gente quer aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, Pedro estava dizendo: foi por ignorância, vocês estavam seguindo a tradição, mas Jesus veio e a gente não percebeu, né? E esse é o medo que a gente tem hoje, é que hoje a gente sabe que ele vai voltar, né? Agora, quantos de nós está prestando atenção nos sinais, né? Dessa vez ele não vai vir quietinho assim,
como ele veio da outra vez, né? Dessa vez todo mundo vai ver de uma vez. Vai ser um trovão louco, né? Mas a gente tem que prestar atenção nos sinais, porque os sinais da vinda vão mostrar coisas que estão acontecendo, né? Já falamos sobre isso quando estudamos Mateus 24 e 25, que todos esses excessos de coisas que acontecem, né, já existiam, mas parece, ainda mais agora em 2020, né? Se tem uma coisa para dar errado, vai dar. Né? Ainda tem 3, 4 meses para acabar o ano, que é uma coisa impressionante o que está acontecendo esse ano. Mas Pedro queria que essas pessoas reconhecessem que aquele Jesus que eles haviam condenado e matado, era o Filho de Deus, que tinha vindo como a promessa do Messias. Outra coisa que eu li no pouquinho de resumo que eu li do livro de Macabeus era que os israelitas estavam sob muita pressão e tinham passado vários reinados, né? E naquele momento Roma estava oprimindo eles tinham recebido outros reis, líderes políticos, e eles queriam que viesse um Messias naquele tipo de liderança, que fosse aquele líder que iria derrubar todos aqueles outros poderes, né? E Jesus veio completamente diferente, nós já falamos sobre isso, o envelope que Jesus veio, o pacotinho, foi diferente do que eles esperavam. Né? Então Pedro falou, foi ignorância de vocês, mas olha, está aqui, ainda dá tempo, ele quer que vocês se arrependam e reconheçam, para que vocês possam herdar a salvação, herdar o reino de Deus. Né? A salvação em Jesus, o primeiro passo para essa salvação é reconhecer que a gente precisa dele, né? E depois é arrepender. Né? A gente não é o que a gente faz. Eu estou preparando um estudo para o grupo de espanhol e eu vou falar sobre o jovem rico, o preço do tesouro, né? O preço do reino de Deus. Qual é o preço para nós? E uma coisa que o jovem rico falou para Jesus quando ele veio encontrar com Jesus, e eu nunca tinha prestado atenção nisso, ele falou, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Né? Então, a gente acha que é fazendo coisas que eu vou conseguir a salvação, que eu vou conseguir agradar a Deus, né? E não é fazendo, é aceitando, é acreditando, né? O momento que a gente reconhece e aceita, a gente vai fazer não para receber a salvação, mas porque eu quero agradar o meu mestre, porque eu quero agradar o meu Senhor, né? Nós não estamos, a gente não estava lá na cruz, né? A gente não estava lá fisicamente para condenar Jesus, para falar crucifica, solta Barrabás. A gente não estava lá fisicamente, mas se a gente estivesse lá, seguramente a gente ia entrar com a turma toda e condenar. Infelizmente, né? Agora, os meus pecados, os seus pecados, estavam lá naquele dia. Foi uma vez só. Elcia, Ana Paula tem uma pergunta. Ana Paula. Aninha, eu não estou vendo porque eu estou... Não, Elcia, só para você me esclarecer, aqui em Apocalipse, fala que, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que santos são esses? Eu e você, cada um de nós, as nossas orações estão colocadas lá. Lembra que eu tenho aqui em casa um vidro que eu, às vezes, enrolo quando o trem fica preto, eu faço uma minha oração no papelzinho e falo que ali, ó, não só as orações, mas as lágrimas. As nossas lágrimas estão colecionadas lá. Tem outro pedaço em Apocalipse que fala que as nossas lágrimas ele guarda num container, né? Então, as orações, toda vez na Bíblia que se refere a santos, porque a Bíblia, Deus falou e Jesus também, sede santos porque eu sou santo. Então, ele quer que eu seja santo, que você seja santo. Isso em Hebreus fala assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então,
eu e você somos chamados a ser santos. O que é ser santo? É ser separado. Mas nós não somos ainda. Nós não somos ainda. A gente nunca vai chegar, nenhum ser humano vai chegar a uma perfeição. Nós somos santos por quê? Porque nós somos separados, nós somos escolhidos, nós decidimos fazer parte dessa família de Deus. Então, o que significa? Então, os santos são os cristãos. É isso que você está dizendo? Exatamente. Os santos são os cristãos. Exato. Se você procurar no dicionário, eu acho que é importante, às vezes, a gente buscar o significado da palavra, né? Então, o que é santo no dicionário? É separado, né? Não é com uma aureolinha uma pessoa perfeita. Não existe. O único foi Jesus, o perfeito. Claro. Então, nós somos santos. Cada um de nós que busca a santificação, à medida que que a gente vai ler a Bíblia junto aqui, estudando, vai se fazer referência várias vezes dos santos, como os santos, os escolhidos. Né? Nós, não é um grupo pensadinho que vai ficar lá só fazendo os milagres, não. Sim, Elci, mas deixa eu só concluir, Nilton, só um minutinho. Então, você está dizendo que mas não são todos os cristãos. Você está falando, então, que os santos são aqueles que têm o nome escrito no livro? Ou são todos os cristãos? Porque muitos não praticam, né? Não, então, são todos os que têm... Vamos colocar, então, nesse sentido. Porque eu, assim, cristão não é só quem acredita. Foi batizado Eu acho assim, cristão, de verdade, é aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus. Com Cristo, tá. Né? Então, esses são santos. Esses são santos. Por quê? Porque eles querem, a cada dia, aperfeiçoar. Eu quero melhorar. Como eu falei semana passada, eu vejo que eu estou fazendo uma coisa. Gente, isso para que eu estou fazendo isso? Né? Isso não agrada a Deus. Isso não é a personalidade de um servo de Deus. Então, o santo é um servo de Deus. Né? Então, é aquele que tem a vontade de agradar a Deus, certo? Exatamente. É isso que diferencia a gente do resto. Né? É acreditar em Jesus Cristo, acreditar na morte, na ressurreição e viver sua vida tentando agradá-lo, de acordo com a palavra de Deus. Exatamente. Tá. E a gente, como é que a gente vai saber isso? É estudar, fazer o que nós estamos fazendo. Claro. À medida que a gente vai lendo aqui, a gente vai ver os desafios que Pedro passou, e Pedro e Paulo e os apóstolos, e a gente vai aprendendo com eles, porque enquanto Jesus estava, ele mesmo falou para os discípulos: vocês ainda não precisaram pedir nada, porque eu estou aqui com vocês, mas eu vou. E eu vou, e quando eu for, vocês vão pedir ao Pai em meu nome e vão receber. Né? Então, olha só, até então, os discípulos não tinham experimentado uma porção de coisa que eles experimentaram depois que Jesus foi para o céu. Né? Então, vamos continuar aqui. Então, Elci, deixa eu fazer uma pergunta. Elci. Está me ouvindo? Estou. Quando no final, né, de cada encontro nosso, que você pega o seu papelzinho e você fala assim, algum pedido de oração, né? E aí você intervém por nós, né, no seu pedido de oração, né? Todos nós somos santos, né? Segundo o que você disse agora. Uhum. Por que você acha que você precisa intervir por nós? Eu não preciso, cada uma pode pedir. Eu faço porque vocês pedem para mim fazer, mas eu queria que cada uma fizesse. Eu acho que eu adoraria que todo falasse: olha, ô Silvia, você vai orar por esse fulaninho, a Ailton vai orar por esse. Cada um de nós... Eu acho que é porque você está liderando ali o grupo. Acho que é por isso que a parte da Elci fazer a intercessão, no caso. Não é isso? Não, é isso mesmo. Então, porque você está liderando aquele momento, não é? Não é porque você tem que fazer. Eu acho. A minha alegria maior seria distribuir essa lista. Eu acho, na minha visão, ela está
como a líder do estudo, não é? Mas eu não vejo isso como uma intercessão. A gente está aprendendo eu aqui. também acho que não. Existe intercessão que você pede diretamente a Deus. Então, Exatamente. a Elsie não pode estar num papel de interceder. Ela apenas reuniu os nossos pedidos. Mas nós somos intercessores. Nós somos todos pedindo junto. Se eu intercedo por você, né? Por exemplo, você chega para mim e fala, Elcio, ora por mim, porque então, se você me pede para me orar por você, eu estou intercedendo. Mas a Bíblia então, intercessão é igual a orar. Seria o orar, né? Você está quando você chega... Você está orando por mim. Exatamente. Eu acho que a Adri não acabou de fazer a pergunta dela, não. Eu estou pedindo a Deus que te abençoe. É como se, por exemplo... Não, eu estou falando que eu não entendi bem o que a Adri falou. Eu acho que ela não concluiu, isso que eu quero dizer. Ela está congelada. Eu não tô Ela está congelada, mas eu entendi perfeitamente, porque eu também Adri, você tenho tá a aí? mesma procura. Adri... Eu não estou falhando. Peraí, deixa a Nilta falar. Justamente. Era isso que eu queria dizer. Eu vou deixar para... Fala, Nilta. Ana Paula, é para Ana Paula. Ana Paula, quando a gente reza, eu creio, a gente fala na comunhão dos santos. E quando a gente fala na comunhão dos santos, é na nossa comunhão. Um pelo outro. Lembrou disso? Não, eu entendo, mas eu acho que talvez a minha humildade nunca me colocou, a minha humildade perante a Deus nunca me colocou num patamar de santo, entendeu? Porque eu acho que eu sou tão falha, tenho tantos defeitos, e eu estou tentando, é lógico, isso eu sempre digo aqui desde o início, que tudo o que fez comigo foi modificar, e eu vi amor a Deus, eu vi querendo agradá-lo. Isso é desde muito tempo. Mas eu nunca me vi como uma pessoa santa, porque eu acho que ainda estou muito longe de chegar lá, entendeu? Agora ela se esclarece. Não, você não chega nunca. Não, é verdade, mas você se aproxima, né, Elsie? Processo de santificação. Eu acho assim, cada dia, mas a gente eu acho assim, você se aproxima de um ser, de uma pessoa que vive para agradar a Deus, entendeu? É uma pessoa que, não estou falando perfeita, não estou falando que não tem pecados, nada disso. Mas eu acho assim, o que eu era há 5 anos, 6, 7 anos atrás é diferente da pessoa que eu sou hoje. Então eu acho que essa evolução seria a santificação. Agora, ser santo mesmo, eu sinceramente acho que eu não vou ser nunca. Não existe, gente. Não existe isso. O seu relacionamento com Deus é diferente. Exatamente. Eu acho que é uma palavra que está ali representando essa necessidade de você estar cada vez mais próximo a Deus. Então, mas essa proximidade nunca vai, né? Vai estar lá, grudado. É por isso que essa é uma das coisas, quando você coloca uma pessoa, como vocês, tem os santos, né? Então, para vocês, eles são muito mais elevados que vocês, e não são. Somos todos iguais. O único mais elevado do que nós é Deus. Eu sou igual a Davi, eu sou igual a Pedro, eu sou igual a Paulo, eu sou igualzinho a eles. Eles passaram pelas mesmas dificuldades que eu passo. Passaram inclusive Jesus sendo homem, né? Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Só que ele venceu. E aí ele se entregou. E ele morreu e ressuscitou. Então, essa é a grande diferença de Jesus para nós. Então, assim, é Jesus e é todos nós. Vocês viram lá em Apocalipse que não havia no céu, na terra e nem debaixo da terra ninguém, nenhuma pessoa que pudesse tocar ou abrir aquele livro, ou até olhar para o livro. Né? Então, deixa isso amadurecer. Mas, Elsie, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que esse negócio de santo, parece que Jesus, Deus está aqui e os santos estão aqui. E não é assim. Deus está aqui e os santos estão lá embaixo. Mas é um grupo de pessoas que realmente receberam, sofreram e morreram
nunca, em momento algum, duvidaram da palavra de Deus. Mas eu então, também para não. nós, Então, eu sei, sabe. mas como eu peço a você para orar, eu não posso pedir a Cecília, que foi uma santa, que foi uma pessoa que sofreu a vida inteira, que teve Se ela as chagas estivesse viva aí do seu lado, claro. Mas, gente, Você não pede proteção, você às vezes não pede para ninguém da sua família? que morreu, não. Morreu, Nossa, sei lá, para que eu a minha vida inteira pequenininha pedia pela minha mãe para me proteger. Então, eu acho que... Deixa eles quietinhos lá curtindo. Pois é, mas eu acho que Vai lá o molar os principal... pobrezinhos. Pois é, mas eu acho que o principal, Elci, mas para mim foi uma diferença na minha vida, porque quando eu era pequena, a figura de Jesus e a figura da minha mãe era muito mais ligada a mim do que a de Deus. Porque então, é natural. Então, eu criança, o fato de eu achar que ela estava lá no céu olhando por mim, me protegendo, confortou muito o meu coração. Então, eu imagino isso. Eu não acho que eu estava pecando, não acho que estava fazendo nada errado, e nunca deixei de acreditar que todos os milagres são feitos por Deus. Isso, para mim, não é questionamento. Agora, essa intercessão que você diz quando a gente ora, que a gente fala, eu não vejo, né? São pessoas, eu não posso dizer que eu sou igual a Pedro. Não dá, Elci. Você diz assim, nós somos todos iguais, nós todos sofremos, mas o meu sofrimento perto do sofrimento de Pedro não é nada. Mas não tem nada a ver com o sofrimento. Tem gente que vai pela vida sem sofrer nada e alcança a salvação e recebe de Deus a mesma coisa. Mas Deus não disse, você não leu para a gente uma vez, que aquele que mais sofre aqui, mais garantido e mais perto de Deus está? Eu lembro. Isso eu vou procurar, isso eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Posso fazer uma pergunta, Elci? Pode, querida. Através da nossa fé, dependendo do tamanho da nossa fé, através de Deus, nós podemos curar qualquer pessoa? Se é o plano de Deus e você tem a fé suficiente, pode. Não pode? Pode. Em nome de Deus, você tem essa. Você pode tudo, não é isso? Porque a Bíblia disse que toda autoridade foi dada a Jesus e ele passou essa autoridade para nós que cremos. Então, por isso que eu no começo estava contando da experiência de entregar para Deus, essa devia ser a primeira coisa que a gente faz diante de um problema. Em vez de desesperar, de ficar com medo, de chorar, de ficar ansioso, era entregar e confiar. Mas não é essa autoridade que é dada aos médicos? Hã? Não é essa autoridade que é dada aos médicos que curam, que a gente está doente, vai ao médico e ele vai te dar um remédio? Eu imagino assim, eu acho que... eu acho que, por exemplo, não me vejo curando ninguém. Não, você não, só se for em nome de Jesus. Exatamente, eu não me vejo esse instrumento. E espiritualmente, sim, com a palavra dele. Eu acho que todo mundo pode curar a alma e a tristeza, o interior de uma pessoa com a palavra de Deus. Já o físico, eu acho que você tem que ter, não sei, Elci, acho que ainda não aconteceu. Também. É uma coisa que eu tenho interesse. Tudo depende do tamanho da sua fé. Gente, eu contei semana passada a história. Eu não estava aqui. Claro e visível a cura física dela. Uma vez, uma oração queimou todos os nódulos dos 2 seios. Comprovado medicamente, porque o médico abriu, ficou tudo queimado. Cura física existe, continua. Agora, Deus usa os médicos. Deus deu sabedoria para eles estudar. Isso é que eu penso. Desenvolver a medicina, desenvolver remédios. Deus pode usar. Por isso que quando alguém vai fazer um exame, a gente pede, Deus, mostra alguma coisa que precisa ser curada. Mostra se tiver alguma coisa que precisa ser tratada. Então, Deus dá esse poder aos médicos. Mas, às vezes, se é para a glória de Deus, com um propósito, Deus pode realizar um milagre. Eu posso perguntar. Né? Tem gente que está com o microfone aberto. É alguém que quer falar? Eu queria perguntar. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar o meu. Okay. Elsa,
A gente percebe, por exemplo, o dom da cura, eu acho que existem pessoas que têm o dom da cura. Sim, sem dúvida. Eu acho, por exemplo, que tem essa força que já vem com essa força. Você não concorda comigo? Concordo. Não, a gente vai chegar mais para frente nas cartas de Paulo e fala que a igreja de Cristo é um corpo, tá? Com vários membros. Cada um tem uma função. Então, o olho, se o olho falar para a mão, não, eu queria ser mão, não queria ser olho, não. O trem dá tudo errado. Então, cada pessoa recebe de Deus um dom, né? Tem dom de ensinar, tem dom de fazer benevolência, de ser caridade, tem dom de curar, tem uma lista dos dons. Então, assim, eu não vou ter todos os dons, mas a gente tem que buscar com sabedoria o que Deus te deu, qual é o seu dom, como é que Deus vai te usar, né? Então, é nesse ponto que a gente vê as coisas encaixando. Por isso que existe a comunidade, por isso que existe a igreja, por isso que é tão importante, por isso que as pessoas hoje aqui estão assim, impossível fechar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Não pode, a gente não pode parar de ir na igreja. Ali é um corpo que um sustenta o outro, né? Tem todas as áreas juntas. Então, nós somos um corpo, nós fazemos parte, tem o dedinho do pé é importante, uma unha é importante. Então, não importa qual parte do corpo você todos somos importantes. Todos temos um papel a cumprir e temos que fazê-lo para agradar a Deus, não é para me sair melhor. Ó, eu sou uma unha, olha que linda que eu sou, não tem nenhuma quebradinha, sou forte. Não é por mim, eu não sou nada. Né? Se eu quiser fazer de mim mesma, eu não estaria nunca aqui na frente de vocês estudando a Bíblia. Nunca pensei que eu fosse fazer isso. Né? Agora, Deus me colocou nesse lugar, igual eu falei antes, tem dia que eu não quero continuar, mas só de ver vocês aprendendo e ver a Ana falar, eu sou diferente hoje do que eu era quando a gente começou, eu vejo Deus de maneira diferente, isso para mim é falar, realmente, Deus quer que você continue fazendo isso. Eu não tenho nenhuma capacidade, eu tenho conhecimento um pouquinho da Bíblia, mas se o Espírito Santo não usar aquela palavra que está saindo da minha boca e não fazer ela entrar e morar dentro da gente e transformar, não adianta nada. Né? Então, é isso que é importante a gente saber. Cada uma de vocês tem um dom de Deus, tem um ministério, né? Sei lá, vai ver que de repente você vai se ver diante de alguém que te pede para orar, porque está difícil alguma coisa, você vai orar com a pessoa e Deus vai te responder. Mas naquele momento, você não vai sair de lá falando, olha só o que eu fiz hoje, eu orei e Deus curou. Não, você vai dar a volta em nome de Jesus, graças a Deus. Mas nem todos sabem ou desenvolvem esse dom, né? Se você diz que cada um de nós tem, se todos têm um dom, mas cabe a você, eu acho que aí é através da palavra de Deus que você descobre, cada um descobre que dom é esse, né? Exatamente. Tá bom, obrigada pela... Estou aqui, microfoninho fechadinho. Então, se os judeus condenaram Jesus à morte, né, tudo isso foi para cumprir o perfeito plano de Deus. Né? E Pedro queria oferecer a eles a oportunidade de se arrepender e receber o presente da salvação, que era para eles. Mas que a partir daquele momento, ainda não, porque Pedro ainda... Elci, eu vou deixar para... Elci. Oi, meu bem. Gente, mas ela tá... Vai e vem. Então, Deus é sempre capaz, isso a gente já falou várias vezes. A Adri não está conseguindo mesmo. A internet dela cai e volta. Agora entrou. Eu vou deixar para fazer a minha pergunta de novo na próxima. Eu não consegui ouvir nada das respostas. Tá bom. Então, Deus é capaz de transformar as coisas e situações mais horríveis da vida
em bênção. É só a gente querer ver a mão de Deus. Eu já falei várias vezes que Deus não manda nada ruim, Deus não castiga ninguém. Se te acontece alguma coisa ruim, é provavelmente ou é consequência de alguma coisa que você fez, que devia receber a consequência daquilo, né? Ou é um ataque do diabo para derrubar. Né? E às vezes ele vai fazer isso. E nós vimos quando eu comentei a história de Jó, né? Jó passou porque Deus permitiu o diabo de ir lá e atormentar a vida dele para provar para Satanás que ele era fiel, né? Aí a gente vê, lembra quando a gente estudou a história de José do Egito? Algumas não estavam aqui no começo, mas José era o filho de Jacó, antes do bebê, né? Era o segundo mais novo. E os irmãos tinham inveja dele, porque o pai amava ele muito e dava presente para ele. E os irmãos mais velhos, eram 11 irmãos. Então, os irmãos mais velhos morriam de ciúme. E ele, ainda o pobre do menino, inventava de ter uns sonhos, né? Deus dava para eles algumas revelações. E, em vez dele ficar caladinho, ele ia contar. Por exemplo, um dos sonhos que ele teve. Eu sonhei que tinha 12 espigas de milho. Aí uma espiga de milho levantou e as 11 espigas de milho se dobraram e adoraram aquela espiga. Aí depois falou, eu sonhei que o sol, a luz e as estrelas se curvaram diante de mim. Então, aquilo criava uma rixa, né? Então, os irmãos de José venderam ele. Primeiro queria matar. Aí um dos irmãos falou, não, matar não. Aí também já estão querendo demais. Aí eles falaram, então, vamos jogar num poço e deixar ele aí. Quando eles estavam indo embora, passou uma caravana e eles venderam José como escravo. E José, mas assim, comeu, como diz, né, o pão que o diabo amassou, falando em palavras, né? Mas o José sofreu, foi preso, foi escravo, mas Deus exaltou a José de uma maneira, a história é bem larga, se vocês quiserem ler, lá em Gênesis, vocês podem ler, Deus colocou José com um propósito. O sofrimento de José tinha um propósito. E qual foi o propósito? Salvar a vida de toda a família dele, quando veio a fome naquela terra. Mas esse propósito só aconteceu uns 20 anos mais tarde. Né? Às vezes a gente quer ver as coisas na hora, né? Quer ver o propósito, quer ver a razão por que isso está me acontecendo. A gente quer na hora, né? Mas José, em nenhum momento, ele deixou de confiar em Deus, de confiar no plano de Deus. E ele não deixou de ser íntegro, né? A integridade dele. Foi tanto que quando os irmãos vieram a reconhecer, a primeira coisa que aconteceu é que os irmãos estavam apavorados. José, é ele! Ai, meu Deus! Ele vai acabar com a gente, né? Aí o que José falou? Olha o que está escrito aqui no papelzinho. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o José falou, não precisa ficar com medo. Vocês quiseram me matar, vocês tinham raiva de mim, mas tudo Deus transformou em bênção aquela maldição, né? Jó, depois que ele passou por perdeu num dia só todos os filhos, todas as propriedades, todos os animais, né? E foram 42 capítulos de desastre na vida de Jó. No final de tudo, olha o que ele disse. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Então, como que é o nosso conhecimento de Deus? É só de ouvir ou eu conheço a Deus? Eu confio nele, né? É só um Deus que eu ouço ou leio aqui na Bíblia ou eu tenho ele dentro de mim? Eu conheço que ele é fiel, ainda que eu fique brava, ainda porque Jó ficou bravo, bateu o pé, esperneou, reclamou com Deus. Mas no final foi isso que ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, agora eu sei de verdade quem é o Senhor, né?
no capítulo 20 aqui de Atos 3, né, o que Pedro está dizendo aqui, a gente falou isso na introdução de Atos, que já ali, no iniciozinho, Jesus tinha acabado de subir e Pedro já estava pregando a volta de Jesus. Ele já estava com vontade que Jesus voltasse logo, né? Então, se Pedro já pregava a volta de Jesus lá, né, olha o que ele disse: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, para que ele mande ele de volta. Vamos todo mundo aceitar Jesus, vamos todo mundo agradar a Deus e depois a gente vai poder estar todo mundo junto de novo com Jesus, né? Do versículo 21 ao 23, Marília, você pode ler para mim? De Atos 3, 21 a 23. Esquece o microfone. – 21 a 23. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Amém. Só isso? Só até aí. Então, aqui, gente, Pedro tinha conhecimento das Escrituras, né? E a Bíblia, a gente estudou ela em João, o Espírito Santo ia fazer ele lembrar. Para os judeus que eram tão zelosos, tão guardadores da lei, Moisés, para eles, era assim, o máximo. Então, ele falou, olha só o que Moisés falou sobre Jesus. Então, ele queria provar nas próprias Escrituras que aqueles profetas que eles acreditavam tanto e eram tão zelosos de seguir, já tinham anunciado tudo sobre Jesus, né? Olha, se vocês quiserem ir olhar depois onde está, é em Deuteronômio, que está esse versículo que ele falou aqui de Moisés, né? Gênesis 12, aqui é Deus falando com Abraão. Olha só o que Deus falou para Abraão. Vou ler daqui do papel para mim não ter que procurar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então, da linha, da genealogia de Abraão, viria Jesus, né? Outra vez ele disse, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que ele fez, o que ele fez? Ele estava disposto a sacrificar o único filho. Era o filho que Deus tinha falado que a geração dele ia ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, aquele filho único, que ele já estava com 100 anos quando ele teve, a mulher dele com 90, Deus vai e pede para ele sacrificar o menino. E o que ele faz? Ok. Mas aí Deus ali só estava querendo provar a fé de Abraão, provar a obediência dele, né? Então aqui, esse versículo está dizendo, declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que te abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e as areias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Será que Deus pode falar isso da gente? Que eu vou abençoar a sua geração porque você está me obedecendo? Né? Ele não é mais especial. É isso que a gente tem que entender. Essas pessoas da Bíblia, esses heróis da Bíblia, eles eram pessoas como eu e você, falhos, mas que tiveram o desejo, a determinação de obedecer e agradar a Deus, né? Gênesis 28 continua, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti
na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão, realmente cresceu todo, porque de Isaac veio a linha dos israelitas e de Isaac, esqueci o nome do outro menino. Do outro filho de Abraão, com a escrava, veio os árabes e todas as outras nações. Então, realmente, de Abraão saíram todas as gerações, né, da terra. Se espalharam por todo lado. Eu quero que depois, se vocês tiverem tempo aí, né, para ler, Isaías 52, isso aqui era Pedro querendo mostrar para os israelitas que tudo o que aconteceu estava na Bíblia, estava já predito lá, né? Então, Isaías mostra o sofrimento de Jesus, o que ele teria que passar. A gente já tocou esse assunto várias vezes, né? O Salmo 22 tem algumas palavras que Jesus recitou quando estava na cruz, né? Também vale a pena olhar. Oséias, olha, eu gosto muito dessa parte, desse versículo de Oséias 6, que fala assim: venham, voltemo-nos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos e seguimos em conhecer, nos esforcemos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, falando tanto do sofrimento, né, de Jesus, aqui tinha as profecias eram muito misturadas com a situação real de Israel, né? Porque Israel, Deus estava castigando, Deus tinha falado, se vocês não fizerem isso, isso e isso, vai acontecer isso. Então, ali Deus tinha prometido, se Israel obedecer, vai ter essa e essa bênção, mas se vocês desobedecerem, essas são as consequências da desobediência. Então, para o povo de Israel, Deus permitiu que eles sofressem a consequência da desobediência, como a gente fala com o filho, né? Se você não fizer, vai perder videogame, ou vai castigo, ou não vai nessa festa, né? Então, Deus tratou Israel assim, porque naquele tempo Deus falava direto, através do sacerdote, né? Deus falava, ou dos profetas, Deus falava direto ao povo. Jonas, Jesus mencionou Jonas, né? Jesus falou, olhai o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe, quando Jesus mencionou que ele ia ressuscitar, né? Então, 3 dias na barriga do peixe tinha referência aos 3 dias que Jesus ia passar debaixo da terra. Então, Jesus, mais do que ninguém, né, podia citar esses versículos e fazer aquilo caber ali dentro. A gente pode especular, né? Mas quando é Jesus que está falando, a gente acredita, né? Não tem nem jeito de especular, porque Jesus estava lá quando tudo estava sendo escrito, ele viu tudo, né? O Salmo 16 diz assim: por isso o meu coração se alegre, no íntimo exalto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Em uma tradução da Bíblia, de outra, né, tem várias traduções, uma fala assim: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, isso aqui também era falando de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Então, tudo isso estava já escrito no Velho Testamento, né? A beleza das pregações de Pedro e dos apóstolos era que o único que realmente importava para eles era levar a mensagem das boas novas, era levar a mensagem salvadora de Jesus, né? Que era aberta a todos que criam, que crescem na palavra, né? Ana Pires, você pode ler de 24 a 26 para mim, fazendo favor? Você não leu hoje ainda não, né? Eu estou com um quadradinho aqui. Eu li sim, mas eu posso ler de novo, se você quiser. Então lê, porque eu não estou vendo todo mundo como eu vejo antes. 24 a 26, né? Isso. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito desses dias.
As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Então, já comprovando, né, que Pedro queria trazer o Velho Testamento e colocar na mão dos judeus, provando para eles. Tudo isso eles já tinham falado, né? Então, agora, arrependam-se, acreditem que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, né? Pedro queria muito que eles entendessem o privilégio que eles tinham de ter vivido nesse tempo de Jesus, né? Olha só, eles estavam ali, Jesus andando entre eles, e eles perderam a oportunidade, né? A gente só tem as histórias e a presença espiritual de Jesus conosco, né? Mas eles tiveram a presença física, eles podiam segurar nele, né? E eles não valorizaram isso, né? Se eles eram, de fato, tão zelosos da religião, esse era um evento ao qual todos os profetas que eles seguiam tão religiosamente falaram a respeito, como ele disse aqui, Samuel e todos os outros que vieram depois dele. Falaram sobre Jesus. Tudo que era necessário para fazer era crer em tudo que o próprio Jesus havia dito. A maioria deles, provavelmente, em um momento ou outro, até cruzaram com Jesus pelo caminho, ou assistiram um milagre, ou sentaram ali para escutar o Sermão da Montanha, né? Mas agora eles tinham a oportunidade de arrepender. A escolha, né? Vou arrepender, vou acreditar ou não? Essa infelizmente, temos o livre-arbítrio, né? Às vezes eu acho que é infelizmente, porque que hora que eu não queria, não. Eu não queria poder escolher, eu queria que Deus tirasse da minha cabeça tudo que não é bom e me fizesse seguir o caminho certinho, né? Sem virar para um lado ou para o outro. Mas é parte da vida, parte do crescimento, né, com Ele. Graças a Jesus e a sua obediência a Deus, o Pai, hoje nós também somos herdeiros da maravilhosa aliança que Deus fez com os profetas. Nós, os gentios, acho que nenhuma de nós é judeu aqui, é? Nós, os gentios, fomos agraciados com a bênção do descendente de Abraão através da sua morte e ressurreição. O único que temos que fazer é crer que Jesus é quem ele disse ser, reconhecer que somos pecadores e arrependermos e convidarmos a Jesus para fazer morada em nós. É só isso. O resto que vier é consequência dessa escolha. A escolha mais importante é crer e aceitar isso como sobrenatural, né? Deus é sobrenatural. A gente nunca vai entender Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, nunca vai chegar no nosso nível, porque é muito mais além, né? Mas a gente pode ter pedacinhos, a gente pode ter um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Deus vai dando umas amostras do amor dele para a gente, né? Da bênção da presença dele na nossa vida. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês essa semana e que a gente rumine. A Bíblia diz que é importante a gente ruminar, como a vaquinha, né? Pega aquela graminha e fica ali, ó. Então, vamos ruminar a palavra de Deus. É só nessa ruminação que ela se torna vida. Se a gente só escuta, igual os domingueiros, né? Vão na igreja, levam a Bíblia, aí chega e deixa até a Bíblia no carro a semana inteira, porque nunca vai abrir mesmo. Eu escutei uma coisa ontem que eu achei tão linda. Uma das moças no estudo bíblico em espanhol falou assim: o relacionamento com Deus deve ser o mesmo que a gente tem com um pai, né? Se você tem um bom relacionamento com seu pai, da maneira que você conversa com ele todo dia pelo telefone, mas domingo você vai visitar ele em casa. Não é gostoso pensar nisso? Né? A gente conversa com ele todo dia, toda hora que você quiser. É só chamar que ele está ali. E domingo você vai visitar ele na casa dele, na igreja.
né? Então, que o nosso relacionamento com Deus cresça a cada dia. Exato assim, mas quando a gente